Good afternoon, students of the ninth grade. My name is Ed. I'll be the teacher today. I'm here teaching. Mira, para de hablar en inglés, que aquí cuando se habla en otro idioma se habla en español. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos los alumnos? Así que se habla, mira. Are you crazy? Sí, vamos a hablar español. Hola, ¿qué tal? I don't think you're in the right class. Professores, foco. Aula de língua portuguesa, por favor. Eita, Ed, o oráculo deu bronca em mim por sua causa. Tá vendo? É o costume, Mônica. Ai, Desculpa. que vergonha, gente, aula de língua portuguesa. Ô, Ed, você precisa de língua portuguesa? Sim, também. Quando a gente faz o curso de letras, né, a gente acaba, geralmente tem duas titulações, né? Você pode fazer português e inglês, você pode trabalhar como tradutor, você pode ser editor, você pode ser revisor de texto. Ah, tá. E eu também dou aula de espanhol, sabia? Sim, sabia. Estou aqui como professora de português. Olha só como nós somos metidos, estamos aqui doidinhos para mostrar a nossa capacidade, não é? Sim, é a capacidade. O Ed hoje veio aqui para dar aula de língua portuguesa para vocês junto comigo, porque a aula é nossa, não é, Ed? Sim, a aula é nossa. Hoje. Muito bem. Que aula é a aula de hoje? Quanto diz um post de blogueiro ou blogueira? Olha aí na tela, tá uma incógnita. O X é uma incógnita. Eu não sei se é um blogueiro ou uma blogueira. E como é de costume, o Ed vai fazer a apresentação da aula porque ele é professor convidado. Vamos lá. O tema da aula é a persuasão nos posts das redes sociais para o 9º ano. A habilidade do currículo paulista, a habilidade a identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Muito bem, muito bem. Olha só, gente, como eu disse a vocês, a gente está trabalhando nessa semana cada uma daquelas habilidades da matriz de habilidades essenciais do terceiro bimestre aí. Então, essa é a segunda, amanhã a gente trabalha a terceira, os objetivos da aula de hoje. Analisar a argumentação de textos publicados em redes sociais. Entender a função social de um post de blogueiro ou blogueira. E revisar orações subordinadas adjetivas. Galera, presta atenção, vocês lembram que a gente já teve uma aula chamada Quanto diz um post? E agora a gente vai ver o post de blogueiro ou blogueira. E aí a gente já começa numa colhida. Vamos abrir o chat. Coloca o chat para ferver, que esse chat aqui ferve, o Ed. Na aula de inglês ferve o chat do nono? Ferve também, né? Só que o gato preto da sua aula vai parar na minha, tá? Então é complicado. No black cat here. No black cat. Sim, gatos negros aqui, por favor. Olha, o chat vai ferver. Galera, presente, tudo bem? Boa tarde. Vocês gostaram do prof, do teacher aqui? Olá, tudo bem? Gente, acolhida número 1, na tela para vocês. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês acompanham algum blogueiro ou alguma blogueira? E por que vocês gostam de acompanhar esse conteúdo? Conta pra gente aqui, a gente quer saber que tipo de blogueiro ou blogueira vocês curtem. A maioria dizendo não. Tá vendo, Ed? Tá vendo? O pessoal tá falando, cadê o Mauro? Olha só, tá vendo? Ah, tem gente. É que ele tá diferente hoje. Não fui acolhido. E tem gente aqui falando, Cat Black Power. O poder do gato preto. Ai, meu Deus, cadê? Deixa eu ver se alguém aqui segue algum blogueiro. O Felipe disse que segue o Gustavo Rocha. Ah, é? Gustavo Rocha é blogueiro? E o que ele faz? Você tem que contar pra gente, porque a gente não conhece. A gente não conhece, sim. Vários. Ah, tem alunos aqui. A Yasmin falando que segue blogueiras que falam sobre skincare. Fala qual que é a blogueira para eu conhecer, não sei quem é. O Eduardo fala do Lucas Lira. E faz o quê? Tem gente aqui falando do Resident Evil, ele joga, né? Ele fala de jogos e tal, muito bem. Tem gente falando que segue youtubers, que também youtuber hoje em dia já se confunde com blogueiro, né? Uhum. É porque aí vem da origem, né? Blog, log, que é aquela... Não, você sabe mais que eu. Que origem é essa? Não, porque o log, o que é um log? No computador, você tem aquele registro de tudo que você faz no computador. Isso a gente chama de log, né? Às vezes eu até peço em atividade para os meus alunos, quero que vocês façam um log das aulas. O que é o log das aulas? Você escrever um pouquinho sobre o que aconteceu em cada aula. Isso é um log, né? É o registro de tudo aquilo. Então, o blog, ele vai ser o registro de tudo aquilo, vai ser a escrita.
né? O vlog, o vlogueiro, né? Que antigamente o pessoal falava vlogueiro, para de falar. Vlog é para vídeo. Antigamente o pessoal falava vlog. Como o YouTube dominou tudo, né? Então viraram os youtubers. Mas antigamente a gente falava vlogueiro também. Ah, verdade, muito bem. E assim, gente, aqui, as meninas várias falando sobre challenge de maquiagem, é gente que fala sobre finalização de cabelos cacheados, tem muitas blogueiras realmente. E os meninos falando aqui, vários blogueiros de gamers. Alguns streamers. Aqui o Nicolas falou de um que eu amo, mas aí eles não são blogueiros. A galera da Batalha da Aldeia, né? Eles fazem slam e tal. Você conhece a Batalha da Aldeia? Eu vi alguma coisa na sua aula de slam. Eu não fiz Batalha da Aldeia, porque eles são muito legais. Eles fazem batalha de rima e eles fazem batalha de poemas e tal, mas é um zoando com o outro, é só sátira. Entendi. Sabe aquelas cantigas de escárnio que tem? Eles vão ver no próximo ano, e eles fazem a cantiga de escárnio moderno. É muito engraçado. Tem aluno meu, Alisson, que ele faz assim aula, uma vez a gente fez na minha aula, de português também. Gente, próximo. Agora, mudando da água para o vinho. Eu perguntei de blogueira aqui, vários falando sobre, não é? Blogueiros que falam sobre coisas de entretenimento e tal. Muito bem, entendi. Agora, a colhida número 2. Mais uma enquete, mais uma perguntinha para vocês. Que não tem muito a ver com a primeira pergunta, mas vai levar a um ponto comum que é a aula de hoje. Você já teve algum colega de classe que era PCD? Será que eles sabem o que é PCD, Ed? P aí, portador... É uma pessoa com deficiência. Você já teve alguém na sua sala de aula que tinha deficiência? Olha lá, tem alunos aqui no chat já falando, pessoa com deficiência. E aí, já? Vários falando que sim. E você sabe o que é capacitismo? O que esse seu colega tinha? Tem alguns falando assim, já tive um colega autista na sala de aula. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu vou pro celular, Ed, eu não consigo dar conta desse mouse. Aí você diz, sim, minha amiga é deficiente auditivo. A Franciele, assim, era surdo. Olha! Né, a minha antiga pessoa falando da antiga escola, vamos lá. E a Samanta fala aqui de um colega que tinha cadeira de rodas. E a Maria Eduarda dizendo pra gente aqui, capacitismo é o preconceito que se tem com pessoas deficientes, pessoas que apresentam alguma deficiência. Interessante, tá vendo? Aí tá vendo, Camila, como é importante a sua função? Tem gente falando que já teve colegas surdos na escola, tá vendo a importância da Camila aqui? A Camila é a terceira professora da aula, não é, Camila? A Camila, o sinal da Camila é esse, né, Camila? Aqui. Muito bem. Aí ela contempla, a nossa aula fica mais acessível. Eu só queria saber disso mesmo. Sabe por quê? Porque na aula de hoje nós vamos falar sobre uma blogueira e um blogueiro. E essa blogueira e esse blogueiro, eles falam sobre várias coisas legais nos textões deles. E a gente sabe que um textão, né, um textão de rede social, quando a gente vai colocar um textão lá, a gente quer tentar convencer alguém de uma ideia, não é? Você faz textão, Ed? Eu fazia bastante antigamente, até um aluno comentou aqui que textão é coisa do passado, né? Antigamente, na época do blog, né, que a pessoa fazia blog, eu tinha um blog, aí escrevia aquele texto, né? Principalmente quando eu estava bravo com alguma coisa, né? Aí você escreve, né? Que é aquela, você faz a catarse, que você coloca pra fora tudo que você está sentindo, né? Catarse, que acho que é mais ou menos o que eles estão fazendo aqui também, né? Quando algo te revolta, você escreve o seu textão. Né? Isso daí, gente, já é um jargão, né? Já é até uma cultura da internet. Hoje eu vou fazer um textão. Aí quando você começa, eu tenho lido vários textões, mas vários textões que falam sobre isso. O capacitismo. O que é o capacitismo? Na tela para vocês. É justamente isso que estávamos falando aqui, a Maria Eduarda disse. É a discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência. Em sociedades capacitistas, a ausência de qualquer deficiência é vista como normal e pessoas com alguma deficiência são entendidas como exceções. A deficiência é vista como algo a ser superado ou corrigido, se possível por intervenção médica. Um exemplo, gente, de postura capacitista é dirigir-se ao acompanhante de uma pessoa com deficiência em vez de dirigir-se diretamente à própria pessoa. Aí vira aqui, gente, bora lá.
Existem vários tipos de preconceito. Você pode medir a capacidade de alguém. Então, você se acha no direito de medir a capacidade de alguém. Você acha, bom, essa pessoa não é capaz nem de me cumprimentar, nem de falar comigo, nem de se comunicar, então eu me dirijo à pessoa que está com ela. Aí você fala, oi, tudo bem? Ele está feliz? Ele está legal? Ele está com fome? Dirija-se à pessoa que está na cadeira de rodas ou que aparenta ser diferente. Sabe o que é esse sentimento que muitas vezes a gente tem pelo diferente, de não saber, eu sempre acho que a raiz de todo preconceito é ignorância, não é, Ed? Então a gente não sabe o que fazer e aí faz o erro, né? Que o preconceito é o erro. Tem até o pessoal também trata como, às vezes é um adulto e trata como criança, é né? Verdade. É verdade. Tem o Geraldo Magela, não sei se você conhece, Sim, comediante, né? Ele é cego. Eu conversando com ele, ele falou que as pessoas falam com ele como se ele fosse surdo também, né? Então, falam mais alto e não precisa falar mais alto, ele escuta bem, né? É verdade. Então, ele trata como criança, então tem isso também, né? É verdade, gente. Então, presta muita atenção na aula de hoje, que a gente vai falar sobre isso. Ô, Ed, o próximo slide é teu, hein? Certo. Por quê? Porque aí entra dentro da língua inglesa. De onde que vem esse termo capacitismo, Ed? Então, vamos ver, olha só. Na tela. O termo é a tradução da forma nascida em países de língua inglesa, ableism. Então, olha só essa palavra que está em negrito aí, ó, ableism. Able quer dizer capaz. Esse ism aí, a gente chama isso aí de sufixo, não? Então, as palavras que terminam com ism, elas são formadas aí. Então, a gente tem racismo, racism, né? Tem várias palavras que a gente pode usar aí com esse sufixo ism. A gente usa para descrever a discriminação, preconceitos, opressão contra pessoas com deficiência físico-motora, visual, auditiva, intelectual, de aprendizagem, construções de espectro autista. Então, vocês têm que lembrar sempre que o autismo ele é um espectro, tem vários níveis, né, de Tá autismo. escrito ali condições, né, Ed? Sim, é uma condição que a pessoa apresenta. Colostomia, entre outras condições, advindos da noção de que as pessoas com deficiência são inferiores às pessoas sem deficiência. Isso inclui dessa forma tanto a opressão ativa e deliberativa, insultos, considerações negativas, a arquitetura inacessível, tanto a opressão ativa quanto a opressão passiva, como reservar as pessoas com deficiência tratamento de pena, inferioridade e subalternidade. Acho interessante quando você coloca aqui, Mônica, a arquitetura inacessível, que tem uma loja muito famosa que tem em shoppings, e você tenta entrar naquela loja, aquela loja de logo vermelho e branco, tenta um cadeirante entrar naquela loja. É impossível, porque ela tem lá chocolate, tem aquele monte de coisas, e não tem uma arquitetura para uma pessoa que tem problemas de locomoção, por exemplo, ou que está com alguma, porque é impossível, não foi pensado nisso também. Então, e aí entra o capacitismo. Ali demonstra que é um local capacitista, porque não está preparado para que todos tenham acesso. Sim, porque aí ele está tratando, a arquitetura do lugar sendo dessa forma, ela não trata a pessoa que precisa de uma cadeira de rodas como um consumidor, né? Uma pessoa que pode consumir ali. Então, você fala, então ela não tem capacidade de consumir. Que coisa, não? Quando você falou do ableism, able é capacidade, então, Isso. E ism é o sufixo. Quando você fala racism, race é raça? Isso. Ism é o... Racismo. Então, tudo bem. Machismo, em inglês a gente não fala machismo, a gente fala sexismo, que é o sex. Eu já ia perguntando. Isso. Então, esse ism é sempre para o negativo, é uma conotação negativa para as coisas ou não? Não necessariamente, porque você tem cristianismo. Tá bom. Geralmente você tem altruísmo. Ok. Então é mais como uma forma de pensar ou de agir. Isso. Então o ismo é isso, forma de pensar ou agir. As pessoas falam que o ismo é relacionado com doença. Nem sempre. Isso, nem sempre. Nem sempre. Tá. Então quando eu restringo a capacidade de alguém, quando eu falo capacitismo, eu restringo a capacidade em um lugar, eu julgo que a capacidade da pessoa é limitada. Sim. Vai só até onde eu penso que vai. Então é o seu modo de agir. Yes! Essa aula está muito interdisciplinar. Com Começamos certeza. bem. Nossa, agora a gente acionou aqui conhecimentos, a gente deu conhecimentos novos para quem não tinha, acionamos conhecimentos prévios de quem tinha e vamos ao vídeo para a gente apresentar esse blogueiro
e essa blogueira, por isso daquele X, que é uma incógnita, vocês vão ver aqui, de quem é o textão de hoje? Dá o play aí, diretor. Quero apresentar para vocês o PC. Oi, PC, tudo bem? Gente, o PC, ele tem 34 anos, tá ficando tiozinho já. Esse ano ele completa 35 anos. Quando ele nasceu, ele teve paralisia cerebral, digamos que é o grau mais elevado que tem, não é verdade? Não é verdade, PC? Então, ele não anda e ele também não fala, mas ele consegue se comunicar com sons, não é verdade, PC? Ele ama uma coca, gente, e odeia uma sopa. Gosta de sopa, PC? Tô falando pra vocês. Ele tem um hobby. Adivinhe qual é esse hobby? Conta aí, PC, qual que é seu hobby? Qual? Curiar a vida alheia. E o que mais? Ele ama turistar por São Paulo, gente. E nós criamos essa página aqui, pra quê, PC? Pra compartilhar um pouquinho da vida, pra compartilhar as experiências e pra levar um pouquinho de coisas leves e de coisas felizes pra vocês. Vocês conheceram o Paulo César? E aí, Paulo César, eu acho que ele deve estar assistindo, acompanhando a nossa aula de hoje. A Thaís é quem estava falando, ela estava filmando e conversando com o PC. Lá ao fundo estavam as medalhas, lá penduradas na parede dela, porque foi assim que eu conheci, Thaís, não sei se eu te contei já, mas eu conheci através desse mundo. Eu estava vendo um programa de esportes num canal aí famoso, e estava passando sobre um pai que leva o seu filho cadeirante para correr, e aí sobre esse mundo de cadeirantes, e aí eu gosto de stalkear, vocês sabem que eu gosto de stalkear. Estava vendo várias pessoas que fazem isso, várias famílias que levam os seus familiares que são cadeirantes para correr, para participar de corridas, e eles conhecem o mundo. Estamos, gente, na semana da paralisia cerebral. Dia 6 de outubro foi o Dia Mundial da Paralisia Cerebral e milhares de pessoas nascem nessa condição e não por isso elas são limitadas. Vocês viram aí que o PC se comunica, ele utiliza sons, ele entende tudo que está ao redor dele, ele gosta de compartilhar a vida dele lá na internet, a gente sabe do que acontece na vida dele diariamente, a Thaís gosta de mostrar pra gente tudo que ele faz para vocês perceberem que ele tem capacidade sim de existir no mundo, tanto quanto a mim e o Ed, não é? E olha só na tela, gente, esse é o PC blogueirinho, o arroba dele é o Diário de um Especial. E é porque ele é uma pessoa especial, assim como o Ed é especial para mim, a Raquel que está aqui, não é Raquel? Raquel, você também é especial para mim. Somos todos especiais, somos todos diferentes. E a Thaís é quem cedeu o textão de hoje. O textão de blogueira é dela. Olha só, gente, por incrível que pareça, gente, isso estava lá no Instagram. Vocês, às vezes a gente está lendo e eu acho assim, de que essa geração de agora, eles são tão leitores quanto a nossa, às vezes até mais, porque eles ficam lá o dia inteiro no celular, eles leem muito. A gente vai ver aqui quantos slides são, e são textões do Instagram que ela publica. Ela escreve muito, Thaís, você escreve demais. E deram vários parágrafos. Esses textões, se a gente for transcrever, dão redações enormes, não? Acho que essa geração, né, acho que até a minha também, a nossa também, né, Mônica? Acho que nós somos de gerações diferentes. Mas a gente, às vezes, por exemplo, você assiste um filme legendado, são páginas de roteiro. É verdade. Você pega uma conversa de WhatsApp, página. Às vezes o livro, ele só assusta, porque é um meio diferente, porque é um gênero diferente. Mas a gente pega o Instagram, às vezes a pessoa tem um texto enorme e todo mundo lê. Pois é. E aí tem gente que fala assim, tenho preguiça de textão, mas eu sei que a maioria de vocês leem sim. E os textões carregam muita persuasão, muita argumentação. Vamos ao textão da Thaís. E aí ela fala...
Esse texto é uma das minhas tentativas de tentar descobrir o que se passa na mente do meu irmão, além de buscar mostrar a vocês a minha visão sobre a palavra inclusão. Ele é o resultado de 2 postagens na rede social que alimentamos com conteúdos relevantes sobre a vida do Paulo César, o meu irmão, no @Diário de um Especial. E aí o Ed vai me ajudar. Aos olhos do PC. Ao me olharem, muitos podem pensar, tadinho, não pode isso, não pode aquilo, tão lindo, blá, 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 preguiça dessa galera aí. Mas sendo bem sincero, não consigo entender por que muitos pensam dessa forma. O fato de eu precisar de 4 rodas para ir e vir não me faz ser um coitadinho. Não pronunciar palavras não me faz uma pessoa que não consiga se comunicar. Junto ao meu corpo, tenho a traqueostomia e a gastronomia. Gastrostomia. Gastrostomia, as quais mantêm a minha qualidade de vida. Esses 2 acessórios, que não são comuns às outras pessoas, não me tornam uma pessoa feia. Pelo contrário, tornam-me um ser humano incrível e único. Sim, temos amor próprio por aqui. Às vezes eu não consigo fazer algo, mas tenho ao meu lado todas as pessoas que buscam adaptações, assim como todos que não conseguem fazer algo na vida e precisam buscar meios para realizá-los. Creio que o caminho seja não pensar no que eu não consigo, e sim pensar em como posso fazer e desfrutar de momentos bons e felizes. Que lindo! Eu tenho muita sorte por estar sempre rodeado de pessoas do bem, que me incentivam todos os dias. Aí aos olhos da Thaís. Muito se fala sobre a inclusão, só que pouco se vê por aí. Muito se fala que todos nós somos iguais, mas não é bem por aí. A maioria das pessoas acredita que quem tem alguma limitação física é um coitadinho, coitadinha. Mas, como diz nosso pai, coitadinha é a sua língua. Talvez todas essas palavras, que na teoria soam bem, não correspondam à prática. A verdadeira questão é que nós não somos iguais, nunca fomos e nunca seremos. Viver é uma rotina diária de abrir a mente e buscar nossa visão diante de determinadas situações. Nós precisamos ressignificar a palavra inclusão. E isso só depende de nós. E aí que lindos os dois, essa é a Thaís e esse é o PC. E essa é a traqueostomia, não é, Ed? Que fica aqui, que muitas vezes deve ajudá-lo na respiração. Eu não sei, a Thaís vai explicar direitinho quando vocês a seguirem. Vocês podem perguntar a Thaís, ela sempre faz lives lá com o PC. Eu nem vou aqui, que eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso, não é? Mas o que é interessante é isso, gente. São os acessórios que ele utiliza e ele é diferente. Eles sempre colocam lá na rede social, ser diferente é normal. E vocês viram o textão dela, que enorme que era, Ed? Sim. E até palavras novas, até eu aqui, né? Fui ler gastrostomia. É, né? porque ele se alimenta... Gastrite, gastrotomia. Ele se alimenta por aqui. Ele não se Gastro. Deve ser por conta da traqueostomia, ele não se alimenta como nós, mastigando, e aí é por aqui. Ela mostra tudo, ela mostra lá no diário da vida dele. Vamos fazer análise textual? Vamos abrir o chat? E aí eu quero perguntar para vocês, gente, aluna e aluno do 9º ano, você notou que no texto há a presença de palavras escritas com o uso das hashtags? Por que que isso aconteceu, gente? Eu já falei para vocês, hein? Por que que eles usam hashtag? Notaram? Ah, já tem aqui gente falando, não é, Ed? É, o pessoal falou que é da pesquisa, né? A Rizia falou pesquisa, porque é um texto em movimento. Quando você utiliza hashtag, você quer criar um hiperlink, como eles colocaram aqui, fazer uma pesquisa. E aí, alguns termos específicos, ela colocou também para enfatizar, não é? A Bruna usou uma palavra ótima, que era para engajar. Porque quando você usa o hashtag, você faz com que as pessoas achem o seu texto e comentem ali, né? O engajamento, que é a técnica dos blogueiros, né? Isso persuade também, não é? Sim. Ó, muito bem. Qual é a intenção da blogueira, gente, quando ela escreve a palavra todos com letra maiúscula? Por que que lá na internet a gente coloca com letra maiúscula no meio de um textão, a gente coloca uma palavra do nada com letra maiúscula, hein? Por quê? O que que é a letra maiúscula na internet? A Lívia diz que é para dar ênfase.
para destacar, para dar... Ai, tem um aluno aqui que respondeu que eu não consigo parar, ele está correndo aqui. Mas tem um aluno que falou o que eu já vi muito, que a letra maiúscula na rede social é o grito, Ed. Sim. Não é? Todos têm... Ela fala bem naquele pedaço. Todo mundo apresenta alguma dificuldade, vez ou outra. Então, todos são diferentes, não é? Assim, a Raíssa, ela escreveu sim, com tudo em caixa alta para marcar e facilitar, né? Então ela já fez isso. Quando eles colocam assim, eu penso que eles também estão gritando comigo. E o pessoal, o pessoal que é novo nas redes sociais, principalmente minha mãe, por exemplo, quando começou a usar o celular, começou, né? Tudo de caixa alta. Eu falei, não, mãe, olha, a gente usa caixa baixa que parece que você está gritando, né? E isso até no trabalho mesmo, né? Teve um caso na Austrália que uma mulher, ela processou a empresa que ela trabalhava porque mandavam tudo em caixa alta para ela, como se estivessem gritando. Então ela processou a empresa. Ai, gente. E ela ganhou. Não. Ah, é? Sim. Porque ela achou desrespeitoso. Desrespeitoso, exatamente. Olha. Então tem a etiqueta da internet também, né? Então veja bem, isso é um recurso de persuasão também. Quando a Thaís coloca ali no meio do nada, todos, ela quer também convencer a gente de algo. Outra análise na tela, agora, gente, A, B ou C, hein? Em determinados momentos, a blogueira Thaís utiliza aspas. Analise os trechos abaixo e assinale qual é a intencionalidade dela em reproduzir certos termos. Me ajuda aí, Ed. Leia para mim os termos. Não me faz ser um cortadinho, tadinho, não pode isso, não pode aquilo, tão lindo, coitadinha é a sua língua. Nossa, você viu aí que tudo foi em torno da palavra coitado, né? Ai, um coitadinho, tão lindo, tadinho. E aí ela fala depois, o pai dela fala, coitadinha é a sua língua. A galera aqui está, a maioria, ironizar o uso do adjetivo coitado. B, argumentar contra o capacitismo. C, evidenciar fatos. Galera, estamos falando nessa habilidade sobre poder de persuasão, sobre textos argumentativos. E, gente, será que esse coitado aí tem um sentido figurado a ponto de tornar ali uma figura de linguagem que é a tal da ironia? Vocês acham que a Thaís quis ironizar? Ela estava falando do irmão dela, era uma questão séria, você não acha, Ed? Sim, mas a maioria está usando a letra A, ironizar mesmo. Ó, agora a gente começa a explicar, é sempre assim. Começou a mudar para B agora. Ano é sempre assim. Começou a mudar para B agora. Ó, ele já começa o B, alguns C e tal e tal. Olha, gente, presta atenção, na tela. Tcharam! Olha só, quando ela fala assim, isso não me faz ser um coitadinho, ou que ela vai mencionar lá que alguns falam, tadinho, tadinho, coitadinho, ela vai argumentar contra o capacitismo. Argumentar, Ed, não é discutir sobre algo? Sim, uma das definições, né, mãe? Eu vou discutir, eu vou tratar de um assunto, de uma tese ali, utilizando algumas, eu vou tentar defender com alguns pontos de vista. E aí ela utiliza vários exemplos para mostrar, gente, ele não é coitado. Né? Esse termo coitado é muito ruim, não é? A gente até pesquisou, né, Mônica? A gente estava pesquisando. Porque existe a palavra o termo etimologia. Etimologia é quando a gente pesquisa a origem da palavra, né? A gente achava que fosse uma que a gente não podia nem falar na aula, né? Mas coitado vem de cauteres, do latim, cauter, cauterizar, né? Cortar, quando você queima ali o corpo. Você quer coibir, que você quer limitar. Então você fala, ai, coitado dele. Ele é limitado? Não. E assim, estava até compartilhando da minha vida com o Ed, e Ed compartilhando da vida dele comigo. Gente, um dia conto para vocês, até nas redes sociais, que quem me acompanha por lá, conto. Tive algumas limitações na minha infância, nasci com uma condição rara. Hoje em dia, estou bem controlada, graças a Deus, estou controlada, mas sofri muito bullying na época da escola, muito bullying. Principalmente no Fundamental 2, quando eu estava aí, 9º ano, 7º ano, e eu tive umas condições difíceis, eu ficava muito tempo sentada, não conseguia andar, não conseguia me locomover direito, ou às vezes me locomovia mancando, usava aquela bota ortopédica horrível e tal. Gente, era terrível. As pessoas queriam dizer o que eu podia e o que eu não podia fazer. E eu me vi o tempo inteiro precisando provar o que eu podia fazer, Ed. Era
terrível, e assim, coitada, era o que eu mais ouvia. Coitada da Mônica, coitada, coitada. De 3 irmãos que éramos, só eu ouvia isso. Era sempre eu, e coitada da minha mãe, coitada da minha mãe, coitada da Mônica. Não era coitada, gente, tanto que hoje estou aqui, veja bem, não foi limitador para mim. E eu tinha que me provar para os outros o tempo inteiro. Esse termo do coitado, às vezes a pessoa usa o termo coitado, mas ela não é uma maneira de mostrar solidariedade, né? Porque eu também sofri bullying, porque qualquer escorregão que eu levava, eu quebrava uma perna, um braço, sempre, assim. Era hospital quase todo ano, né? Você então, também nasceu com uma condição diferente, né, Ed? E aí também sofri bullying, porque o menino que não joga futebol. Pronto, né? Eu também, fazer educação física. Educação física, né? O bullying, no termo nem existia o termo bullying, né? Era humilhação mesmo, né? Porque escolhiam todo mundo e eu ficava lá, né? Era o último, então... Ai, tadinho da gente. Tadinho da gente. E era sempre assim, só que a gente tinha que provar por outros lados. Sim, eu sou capaz. E eu só sou diferente. Não quero fazer isso, quero fazer outra coisa. Poxa vida. Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. Vai lá seguir o PC que você vai ver. Quando ela colocou lá no vídeo, o PC conhece mais lugares que muita gente. A Thaís desbrava o mundo com esse menino, com esse homem, que é o PC, que ela chama ele até de tiozinho, né, PC? Ela desbrava, ele ama conhecer gente, ele ama curiar a vida das pessoas. E isso não limita, a condição dele não limita. Ele ama conhecer, eu aposto que ele ama gente, ele ama ver a vida em movimento, gente. E é isso. Para de chamar os outros de coitadinho, né? Sim, as pessoas precisam de estímulo, né, Mônica? E nós aqui na matéria de língua portuguesa, a gente tem que falar para eles determinadas palavras, vamos tentar observar para que usar, em que situação usar, não é? Vamos pensar sobre elas. E aí a última análise textual, vai. A persuasão no textão. Além de todos os outros elementos já mencionados, a blogueira que desenvolve conteúdo específico em sua página sempre encerra o post em que publica o textão com uma mensagem final que arremata o seu discurso, auxiliando na persuasão. A isso, dentro dos textos que visam argumentar acerca de assuntos polêmicos, damos o nome de... E aí, galera, dão o nome de quê, gente? Vocês têm que lembrar, a gente está aqui já, né? Chegando no final desse programa aí, da nossa revisão, vamos chegar ao programa de recuperação. Galera, é reivindicação, é convencimento, é tese ou é proposição? O que ela fez lá no final? É que o meu visualizador de PPT aqui caiu, Ed. Ela fala lá no final sobre a inclusão, sobre que ser diferente é normal. No último post que aparece a imagem deles, ela dá ali, ela arremata, sempre as blogueiras, os blogueiros, eles arrematam no final ali que fala, caramba, você quer me convencer mesmo e você vai me engajar, aquela palavra engajar, a mudar, a ter uma ideia. É o que, gente? Reivindicação, convencimento, tese ou proposição? O que eles estão falando aí? Por enquanto, o pessoal continua na B, mesmo você propondo outras interpretações, Mônica. Agora começou. A Gabriela falou proposição. É sempre assim, gente. Porque o que a gente ensinou para vocês, né? Existem algumas etapas, por exemplo, dentro do artigo de opinião, dentro do texto argumentativo. Olha lá na telinha. Isso se chama proposição, muito bem. Ela está propondo que a gente pense em novos horizontes, que a gente conclua, ela conclui com aquela ideia e que a gente carregue esse pensamento com a gente. Para si. Ô, Thaís, você sempre me convence, viu? Você sempre propõe para mim novas ideias e eu adoro seguir você. Gosto de te seguir. Para lá, agora eu vou pegar algumas orações da Thaís, a gente tem 6 minutos, a gente tem, era para ter 10 minutos, né, Ed? Vamos lá. Mas bora lá, gente. A gente vai revisar orações subordinadas adjetivas e antes de colocar na tela, deixa eu mostrar para vocês, porque o que você estava me dizendo, Ed, que o que assusta os alunos? É só o nome, né? Oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adjetiva explicativa. Em inglês é mais fácil, tá, gente? É relative clause e acabou.
Como é que é? Relative clause. Relative clause. A oração relativa. Ah, sim, muito bem. Muito bem. Mira, presta atenção, alunos. É como ele disse, e como eu estava falando nas outras aulas, esse nome, essa nomenclatura enorme, essa classificação que às vezes nos confundem. Eu vou tentar explicar para vocês como que a gente chega na oração subordinada adjetiva, do jeito que eu fiz com a adverbial. A gente tem aqui, ó, um período simples. Por que é simples? Porque tem um verbo. Os alunos participativos aprendem mais. Os alunos é sujeito, certo? Os alunos participativos sujeitos. O verbo, aprendem. Então, aqui a gente tem um verbo. Eu tenho aqui o período simples. Dentro do período simples, eu achei um adjetivo. Tchananã, isso daqui é um adjetivo, tá bom? Ele vai ter uma função sintática que eu não vou falar agora, mas ele é um adjetivo, tá bom? Na morfologia a gente sabe. E aí, por que ele é um adjetivo? Porque ele está caracterizando o substantivo alunos. Esse adjetivo aqui, utilizado para o substantivo alunos, eu posso ter esse mesmo sentido escrito em forma de oração. Como é que ficou aqui a nossa oração, Ed? Foi o Ed que fez essa daqui. Como é que fica, Ed? Os alunos que participam no chat aprendem mais. Ai, gente, eu pedi para ele ler só porque ele disse que a gente fala sempre errado. Ele fala, vocês falam sempre errado. Como é que é isso aqui? Chat. Chat. É igual chair de cadeira, então é chat. Chair. E depois esse chat. T não pode ser chat. Não, chat fica feio também. E aí vira um palavrão também. Ai, não. Ops. Chat. Chat. Os alunos que participam no chat aprendem mais. E aí, olha só o que a gente fez. Um adjetivo, uma palavrinha, virou uma outra oração. Que participam no chat. Aqui, o que era um adjetivo, tem um verbo. E aí criou-se uma nova oração. Essa oração não tem valor de adjetivo, porque ela é, né, praticamente a mesma... Ela não é correlata, não tem o mesmo sentido. Então, por isso que aqui, quando eu tenho... Olha só, aqui é verbo 2 e aqui é o verbo 1, por exemplo. Eu tenho dois verbos. Se eu tenho um período composto... Óbvio que eu vou ter uma relação de coordenação ou subordinação. Os alunos aprendem mais. Oração principal. Que participam do chat. Não tem sentido único, completo. Então, ela é subordinada. Como ela tem valor de adjetivo, oração subordinada adjetiva. E aí cabe a gente entender se ela é explicativa ou restritiva. Eu já vou passar para o próximo. Presta atenção. Analise cada caso aí. Ed, lê um para mim, para eu poder beber um pouco de água. Junto ao meu corpo tenho a traqueostomia e a gastronomia, as quais... A gastrostomia. Desculpa, vamos de novo. Junto ao meu corpo... A Raquel tá fazendo você aqui assim, ó. Não, você tá embolando as palavras, tá porque vendo? Na aula de inglês eu passei o semestre inteiro falando de gastronomia. Agora, perdão, gente, vamos lá. Gastrostomia. Junto ao meu corpo tem a traqueostomia e a gastrostomia, as quais mantêm a minha qualidade de vida. Isso daí se chama, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E por que ela é explicativa, Ed? Porque ela está explicando o que são a traqueostomia e a gastrostomia. Gente, as adjetivas, elas sempre vêm com pronome relativo. Que, as quais, cujo, cujas, ok? Eu botei dois até, porque vocês sempre vêm com que. E aí eu botei um com as quais. Mas a explicativa, lembra que tinha aquele mote lá, aquela dica, que ela tem a vírgula? Tá vendo ali que na explicativa tem a vírgula, as quais, nananã. E a dois ali, estes dois acessórios que não são comuns às outras pessoas, não me tornam uma pessoa feia. Aí eu restringi, eu delimitei. Estes dois acessórios incomuns não me tornam uma pessoa feia. Eu não estou explicando quais são eles, eu só estou delimitando estes dois acessórios. Ali em cima eu expliquei. Bora lá, vamos tentar fazer um exercício no chat? Digam para mim, chat aberto, por favor, porque vai ser o finalzinho da aula. 50 segundos para terminar. A gente sempre vai ter um chorinho de uns alguns segundos. Bora lá, gente. A primeira é restritiva ou é explicativa? Eles vão acertar, porque eu falei para eles que tinha lá, né, a coisa da vírgula, a dica da vírgula, não é? Professora Helena, muito obrigada. Professora Ana Helena disse que a aula foi ótima. E aí, galera, falem pra gente aí, ó, a gente falando que a primeira é restritiva.
E a segunda como é, Ed? A segunda, o pessoal não colocou. Eu tenho muita sorte por estar sempre rodeado de pessoas do bem que me incentivam todos os dias. Essas pessoas do bem são incentivadoras. Eu expliquei que elas são incentivadoras. As outras pessoas são incomunicáveis. Sempre a adjetivo eu posso substituir por um adjetivo, não é? Galera, olha, aprendemos hoje que um blogueiro escreve seus famosos textões nas redes sociais e que eles transmitem opiniões e argumentos e assim persuadem seus seguidores. Também discutimos sobre o capacitismo e aprendemos que devemos nos engajar na luta anticapacitista. Por favor, sejamos anticapacitistas. Revisamos também as orações subordinadas adjetivas. Vimos ali alguma coisa. Olha, a gente tentou revisar, não é, Ed? Isso aí. A gente tem que falar sobre o Movimento Inova? Sim. Tem aqui alguma coisa sobre o Movimento Inova? Olha lá na tela. Ed, vai ter Movimento Inova, não vai? Sim. Dias 22 e 23, gente, você pode colocar aí nesse QR Code para saber mais sobre isso. Vai ser, daqui a 2 semanas, uma programação 100% online, muito legal. Mas também vai ter o QR Code dessa aula para você contar o que achou. Ed, na moral, achei ótima. Tá. For me, was wonderful. Thank you for the invitation. Awesome. Obrigado pelo Es convite. maravilloso tenerte aquí conmigo siempre, ¿vale? I was glad to come here. Eres um parceiraço. Ele não quer mais nada, mas ó, até amanhã no ano. Obrigada pela aula. Tchau. Vai ficar maneira essa selfie, Brunão. Você acha, é? Ou eu acho. Mas sabe o que eu acho também? Que a gente pode aproveitar que você está com o seu celular para falar sobre as novidades do aplicativo. Tem novidade, é? Ah, tem. Sabe a galera que acompanha as aulas apenas através do aplicativo? Então, eles dão um rolê para conseguir acessar todo o material no computador, né? É verdade, a gente sabe que tem um monte de gente usando o emulador do Android só para assistir no computador numa tela bem maior. É por isso que a gente vai te dar uma mãozinha. Vai ficar tudo mais fácil, gente. Vai dar para acessar todo o material através do seu computador, do seu tablet e do seu notebook. Saca só porque é bem simples. Olha, pega seu celular e acessa o aplicativo. Tá vendo esse bonequinho que tem aí no canto? Clica nele. Agora clique em Acesso Central de Mídias SP Web. Veja que vai aparecer um código com números e letras. Esse código é seu. É só entrar no site pelo computador. Acesse esse site se você for dos anos iniciais e educação infantil. Ou esse site se você for dos anos finais, ensino médio ou EJA. Agora é só colocar todos os dados e que rufem os tambores. Entrou. Já vai aparecer o seu canal. Aí é só entrar em turmas e vai começar a aula normalmente. Normalmente não, né, Bruno? Numa tela bem maior. Nada mais de emuladores, agora tudo mais prático para todo mundo. E mais uma opção para você não perder as aulas. Então, material em mãos. E partiu selfie! Não, Bruno, eu acho que é melhor. Partiu aula!